E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora a respeito do nome escrito no livro da vida. Será que esse nome escrito no livro da vida, ele compete também às nações? Será que as nações terão os seus nomes também escritos no livro da vida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes disso ser uma revelação no Novo Testamento, ele já era de uma forma figurada e meio de sombra no Antigo Testamento, e também isto estava contido dentro de uma tradição judaica. O nome escrito no livro da vida não é algo que veio de repente, começou agora, não. Ele é algo que já existia. Eles não falavam livro da vida, eles diziam livro dos vivos. Até porque isso está baseado lá em Salmo capítulo 68, versículo 29, que diz assim: sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Seja riscado do livro dos vivos, e não seja inscritos com os justos. Então, na mente do judeu, o que eles pensavam? Né? Que a pessoa que não conseguisse entrar no ano seguinte, e o ano seguinte também tem a ver com o último ciclo das festas, que é a festa dos tabernáculos, é porque essa pessoa não estava com o seu nome escrito no livro dos vivos. É só lembrarmos, por exemplo, lá de Êxodo, no capítulo 32, versículo 32, que Moisés ele vai rogar para que Deus não tire a vida do povo judeu, né? Dizendo da seguinte maneira, olha só: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Aí vai dizer, né? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, é aquele que pecar contra mim. Então, essa questão de ter um nome escrito, né, no livro da vida, muito se compara a você estar vivo, né? A você estar vivo. Muito bem, então se eu estou vivo, né, e eu consegui completar o ciclo das festas, significa que eu fui aprovado por Deus, né? Deus não tirou a minha vida por causa de pecado, então eu entrei e passei a fazer parte ali dos que estão comemorando a festa dos tabernáculos e virei o ano. Muito bem, só que tem um detalhe aí. O detalhe é que no Novo Testamento nós temos uma revelação maior do que significa esse nome escrito no livro da vida. A gente tem uma porção de entendimento, de explicação lá na primeira aliança. Com Jesus, ele já começa lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, dizendo o seguinte, olha só: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Bom, então, quem é que estava, para quem que Jesus estava falando isso? Ele estava falando para aqueles que estavam expulsando demônios. Então, nós temos o primeiro indicativo aqui de que quem é que tem um nome escrito no livro da vida? Aqueles que recebem o poder de Deus. Os que recebem o poder de Deus têm o seu nome escrito no livro da vida. Perfeito? Tá? Escrito no teu livro, escrito nos céus, ou no livro do Cordeiro, né? É tudo a mesma coisa, certo? Bom, aí nós temos aqui o texto de Mateus, no capítulo, na verdade, Mateus não, Filipenses, tá? Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aqui é a primeira vez que é falado de uma forma clara livro da vida. Aqui é a primeira vez. Primeiro é escrito nos céus ou no livro dos vivos, agora aqui é livro da vida. Então nós temos pistas, vamos lá. No Antigo Testamento, livro dos vivos, são aqueles que participam dos ciclos, né, das festas, e tem a tradição judaica, e nós sabemos que Deus risca do livro todo aquele que tem pecado para a morte.
O que comete pecado para a morte, Deus risca o nome do livro da vida. Não é aquele que se desvia, não. Não é o que se desvia, é o que comete o pecado para a morte. O que cometeu o pecado para a morte, ele risca do nome e acabou, já era. Tá? Esse não tem como ficar, escreve, apaga, escreve de novo, escreve, apaga, escreve de novo, não. Escreveu, apagou, já foi. Pecou para a morte. O povo de Israel no deserto pecou para a morte. Tá? E aí, Jesus está dizendo, olha, vocês têm o nome de vocês escrito no livro dos céus. Paulo vai dizer, esses cooperadores, todos esses que participam do corpo de Cristo, que cooperam com o corpo de Cristo, que ajudam e que auxiliam, esses têm um nome escrito no livro da vida. Filipenses 4:3. Mais uma camada de revelação, Hebreus 12:23. A Universal Assembleia, o que é Assembleia? Congregação, né? E Igreja dos primogênitos. Atenção, primogênitos, que estão inscritos nos céus. Lembra lá de Lucas 10:20? O que é escrito no céu? É escrito no livro da vida. Quem é que tem o seu nome escrito no livro da vida? Os primogênitos. Somente os primogênitos, os justos, que têm os espíritos aperfeiçoados, têm o seu nome escrito no livro da vida. Somente esses, tá? Então, toda pessoa que tem um nome escrito lá é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Quem é que faz parte do corpo de Cristo? Aqueles que são primogênitos, certo? Por que primogênito? Porque quem não é primogênito é nação. Quem não é primogênito não faz parte do corpo de Cristo, faz parte das nações. Vamos ter mais um pouquinho de revelação sobre isso? Vamos lá? Ó, Apocalipse 3:5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer. Ou seja, ele não está falando isso para as nações, até porque ele está falando para a igreja, né? É para a igreja aqui, uma das 7 igrejas. Do seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então você veja que o nome escrito no livro da vida é para os cooperadores, para os que expulsam o demônio, para os primogênitos, para aqueles que Deus tirou do Egito para fazer uma nação de sacerdotes. Se lembra disso, né? Então, tudo aponta para que o nome escrito no livro da vida seja para aqueles a quem Deus predestinou na eternidade passada. Não tem uma outra explicação para isso. Inclusive, você vê que ele escreve lá atrás, que a Bíblia fala em Timóteo, que ele nos alistou para o seu exército, né? Não diz exército, coloca uma outra palavra lá, né? Mas ele nos alistou. Eu faço parte desse alistamento. Não foi eu que me inscrevi, foi ele que me inscreveu. Certo? É ele que me escreveu. E o mesmo que escreve, ele risca. Ok? Em Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O foco aqui desse ensino é mostrar que aqueles que estavam adorando a besta não estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Certo? Então aqui está falando das nações. Das nações ali, muita gente das nações, não serão todos, né? Mas desses das nações passaram a adorar a besta e não tem o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observa que eles são julgados pelo que está escrito no livro das obras, das nações. Pelo livro das obras. E aí, por que aparece então o livro da vida lá em Apocalipse? É claro
Em Apocalipse capítulo 20 diz que bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes, não tem o poder a segunda morte. Ou seja, aquele que deveria de ressuscitar na primeira ressurreição, que é a igreja, e não ressuscitou, sobre estes tem o poder a segunda morte. Ou seja, por que é aberto o livro da vida ali? O próprio contexto vai dizer no verso 15 de Apocalipse, capítulo 20, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado, era para ter achado? Era para ter, por quê? Porque o seu nome estava escrito lá. O nome estava escrito e ele foi procurado, não foi achado, foi procurado. Procurou e não achou. Por que não achou? Porque foi riscado do livro da vida. Foi riscado do livro da vida. E se for riscado do livro da vida, é porque um dia estava escrito. Deus ele não sai escrevendo ali na hora. Né? Por que ele não sai escrevendo ali na hora? Porque o nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele nos alistou lá. Então a criação ela não é julgada pelo livro da vida. A criação ela é julgada pelos livros das obras. O livro da vida é o livro da fé. A criação não será julgada pela fé. Ela será julgada pelo seu comportamento. E aí em Apocalipse 21, 27 vai dizer o seguinte: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então quem é que entra na cidade? Entra os que fazem parte do corpo de Cristo. A Nova Jerusalém é a noiva, você esqueceu disso? Né? A Nova Jerusalém é a noiva. Na Nova Jerusalém está escrito ali, né, toda a história da igreja. Então a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. A Nova Jerusalém, ela representa também a noiva do Cordeiro. Então, como ela representa a noiva do Cordeiro e ela é chamada de noiva do Cordeiro, né, mas ela é uma cidade física, assim, está lá no céu, né, por isso que aqui em Hebreus 12, 23, vai dizer, né, olha aqui, ó, versículo 22, ó, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, aquele que consegue alcançar essa dimensão é porque chegou nessa dimensão de Monte Sião, se chegou à dimensão da Nova Jerusalém, né? Chegou a muitos e milhares dos seus anjos. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre eles, né? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Então, a Nova Jerusalém, por isso que é interessante aqui esse texto, né, que vai falar sobre a Nova Jerusalém. Olha que interessante aqui, ó. Quando vai falar da Nova Jerusalém, olha que interessante. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, olha só. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, sobre ele. Né? Então, na Nova Jerusalém, presta atenção, ó, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então, em nós estará escrito o nome da cidade. Por quê? Porque eu faço parte da cidade. Eu faço parte da cidade. Ali, a cidade tem a ver com os santos. A cidade tem a ver com a noiva. Então só faz parte da cidade, da Nova Jerusalém, a igreja. E ponto final. Tá? É na igreja. Por isso ela não necessita de sol, não necessita do calor, nada disso, porque quem ilumina é o Cordeiro. Ele é a sua lâmpada. As nações não, as nações ficam fora da cidade da Nova Jerusalém. Até porque ela não iria comportar a glória do Pai ali. Por mais que ela não tenha pecado, os anjos também não têm pecado e não veem a face do Pai. Mas as nações, elas verão o Pai por nosso intermédio, pelo intermédio do Cristo, que é a igreja. Ela é
ela é toda formatada de uma maneira que fica contida ali naquela cidade a glória do Pai, né? Fica ali. E do lado de fora, o que ilumina é a luz do sol, o que ilumina é a luz da lua, mas dentro da cidade não precisa. E ali dentro da cidade está o Pai. Percebe? E essa cidade é tão grande que ela alcança, a altura dela alcança os céus. Por isso que é novo céu e nova terra, porque essa cidade ela fica, ela está aqui na terra e está no céu. Ela alcança esses dois campos, né? Ela faz essa ligação, a Nova Jerusalém faz essa ligação de céu e terra. Lembrando que no reino eterno haverá apenas um céu, né? Conforme havia lá, aliás, até melhor, né? Do que no princípio. No princípio eram céus e terra, mas eram juntos. Nesse momento será céu e terra. Por quê? Porque o Pai estará aqui na terra, tá? E haverá apenas esse céu, mas mesmo assim esse céu, até o tamanho dele vai ser maior do que nós vemos hoje, tá? A sua altura, porque a Nova Jerusalém ela alcança, né, alturas inimagináveis. Então, não impossível de se calcular, porque eu não estou lembrando aqui agora o cálculo dela, mas ela alcança sim as camadas atmosféricas, tá? Então a Nova Jerusalém, ela é uma cidade da igreja. A Nova Jerusalém é uma cidade do corpo de Cristo. As nações elas não têm, né, como entrar lá na Nova Jerusalém. Certo, gente? Então, o nome escrito no livro da vida, ela compete, ela se refere unicamente, né, à igreja. Ah, mas diz lá, né? Todo aquele que não foi inscrito. Todo aquele quem? Todo aquele quem? Né? Lá em Marcos capítulo 16 diz todo aquele que não crê será condenado. Todo aquele que não crê, né? Todo aquele quem? Todo aquele que tem, né, a capacidade dada por Deus de crer em Jesus por meio do Espírito. Então, o que a gente entende é o seguinte, né? Uma criança abortada teve como crer em Jesus, então ela será condenada. Ela não teve como crer, né? As pessoas que nunca ouviram o evangelho serão condenados. Eles não creram em Jesus. Então todo aquele é todo aquele que teve a chance, a capacidade, né, mental de crer, mas rejeitou. Todo aquele que não crê, aquele que rejeitou. E todo aquele que não foi achado escrito, todo aquele quem? Todo aquele que tinha o seu nome escrito antes da fundação do mundo. Aí você precisa pegar outros textos para poder entender o que esse texto está querendo dizer. Certo, gente? É isso daí, né? Fique com essa palavra em nome de Jesus.